acham que é Annabelle, que é um fantasma. Alguém fala assim, gente, eu estou achando que é Jesus. Pedro é o único dos discípulos que faz uma pergunta para o céu. Qual é a pergunta que Pedro faz? Jesus, se és tu, me deixe ir até aí. E o que o céu responde, meu amigo? O que Jesus responde para ele? O que, igreja? Já parou para essa questão? Que incrível. Mais do que andar sobre as águas, Pedro, ele caminhou sobre uma palavra que Jesus deu. Se Jesus não pudesse, se ele não tivesse liberado essa palavra, Pedro não teria andado em cima dela. A gente fala tanto em andar sobre as águas, mas não é, né? É sobre andar sobre uma palavra de Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta essa noite. Qual é a palavra que Jesus liberou sobre a sua vida que você tem caminhado em cima dela? Qual é a palavra que Ele liberou sobre você que você tem andado em cima dela? Que pode vir chuva forte, vento forte, tempestade, que pode vir problema, aflição e o pior. Os crentes com palavra contrária, desanimadores, falam, cara, nada a ver, não faz sentido. Você fala, mas não faz mesmo, mas eu tenho uma palavra. Aleluia. Esse ministério aqui é fruto de uma cidadezinha chamada Fernandópolis, no interior de São Paulo, lá pro lado do Mato Grosso, uma cidade muito pequena, de 60 mil habitantes. Nós éramos, assim, todo mundo sabia, e nós também, que nós éramos a pior equipe de adoração da cidade. Teve um dia que um músico acabou em Fá, outro em Sol, outro em Lá. A mesma música. Dentro da minha tremia, eu chorava, falava, Deus, a gente é ruim. Faz alguma coisa com isso, Deus. Ainda para ajudar meus amigos, há muitos anos atrás, no meio de toda essa fase, eu ainda caí em pecado. E o meu pecado, com as falhas de caráter que eu tinha, veio à tona onde toda a cidade ficou sabendo. Então eu me tornei o filho do pastor da igrejinha lá na esquina, que deu uma cara, que pisou no tomate. Então cada vez mais vai ficando impossível para que aquilo que o Senhor prometeu para mim, e Ele falou a meu respeito, acontecesse. E num ápice de crise, de depressão, eu chego na minha casa no pleno domingo, 2h30 da tarde, e uma voz maligna me visita e começa a me dizer: você é uma vergonha para os seus pais, você é uma vergonha para a sua igreja, você é uma vergonha para a sua cidade, você é uma vergonha para o Evangelho. Só tem uma solução para você: acaba com a sua vida. Vá na prateleira que tem no fundo da tua casa, embaixo de uma caixa de papelão, na terceira prateleira, tem uma corda. Eu fui lá e tinha essa bendita corda que eu não sabia da existência. Eu voltei para o quintal da minha casa, eu peguei aquela corda, peguei uma cadeira e comecei a preparar tudo para me suicidar. Quando eu coloquei ele no pescoço, eu comecei a dar os passos para me jogar. Eu comecei a ver vários flashes da minha vida passando na minha frente. Eu vi uma tela longa, uma tela de cinema gigantesca, e eu comecei a ver cenas, eu criança, adolescente, eu ensaiando, eu brincando, eu jogando bola, eu nos retiros, eu na escola, comecei a ver tantas cenas, e eu falei, cara, é verdade mesmo, quando a gente vai morrer, a gente vê a nossa vida passar. Então, eu esperei alguns segundos para me suicidar, porque eu queria contemplar um pouquinho mais aquelas cenas. Só que no meio daquelas cenas, de repente, eu comecei a ver aeroportos, salas de embarque, eu comecei a ver muitos aviões. Eu comecei a ver o céu estado de linhas vermelhas, que eram aviões, eram muitos. Tinha mais vermelho do céu do que azul. E eu comecei a olhar e falei, mas espera aí, eu nunca pisei nem na calçada de um aeroporto, quanto mais dentro de um avião. E de repente as cenas começaram a ser atualizadas. Eu comecei a ver estádios de futebol lotados de pessoas adorando ao Senhor. Eu conduzindo essas pessoas em adoração.
E eu parei, eu tomei um susto, eu falei, mas o que é isso? No meio de tantas cenas que eu vivi, eu estou vendo aviões e estádios. Eu nunca entrei num avião, eu nunca pisei o pé no estádio de futebol. O que é isso? E de repente o Espírito Santo no quintal da minha casa fala comigo. E ele poderia ter me falado tantas coisas, do tipo, você é um filho amado, Bruno, você é... Não. Mas pelo grande que pareça que ele me falou foi isso. A hora que eu perguntei assim, o que é isso? O Espírito Santo falou no quintal da minha casa, dentro de mim. Ele falou, isso é sobre mim e eles. E um dia você vai ser um canal para isso. Não desiste. O interessante é que todo motivo de eu colocar uma corda no pescoço e suicidar é por causa deles. Porque logo de cara, mais de 80 jovens da minha igreja se desviaram. Alguns deles voltaram para as drogas, jovens que eu ia na biqueira pagar a conta dele. Ele tinha crise de abstinência na minha cama, eles molhavam minha cama, tendo crise de abstinência para largar as drogas. Eles voltaram para as drogas e falaram, cara, o Brunão é um cara, então tudo isso é uma mentira. Eu estou me expondo demais, eu não vou encontrar esse material na internet. Aí vai ter o filho da mãe aqui agora. Presta atenção. Vocês estão comigo aqui? E no ápice de tudo isso, eu deixei de me suicidar porque eu desci naquela cadeira, eu entrei para dentro de casa, eu fiz a oração mais difícil que eu já fiz na minha vida. Eu tive uma conversa muito difícil com Deus e depois com os meus pais. Interessante que toda virada de chave na sua vida, ela vai ser precedente de uma conversa difícil que você vai perceber. Toda virada de estação na sua vida, você vai precisar ter uma conversa difícil. Queridos, eu abracei o processo que eu não queria abraçar, porque eu sabia que ia doer. Então, meus amigos duraram anos e anos e anos. Mas eu lembro que um dia eu fui reintegrado ao corpo de louvor da nossa igreja local. Então, quando eu cheguei na frente da igreja naquele domingo e falei, boa noite, irmãos, façam já com bolsa, fiquem de pé. E a igreja percebeu que eu queria dirigir o louvor. Famílias, pelo menos 6 ou 7 famílias se levantaram, deram as costas e foram embora. O ministro estava chorando. Eu só tive um grupo de amigos que cabia na palma de uma mão, que acreditavam na minha vocação, no meu chamado. Falavam, cara, se deu um cara, mas todo mundo deu. A diferença tua e da nossa foi obrigatória. Mas não, a gente está com você. A gente ainda acredita naquilo que você carrega. Esse grupo de amigos, alguns anos depois, se transformou num grupo chamado Morada. O Senhor começou a entregar visões, o Senhor começou a entregar palavras. E quando a gente compartilhava um pouquinho que o Senhor estava falando com a gente, para ninguém fazia sentido. Unanimamente, ninguém, uma cidade inteira, sabe uma cidade inteira? É pequena, mas é uma cidade inteira. Falava, cara, não faz sentido, né? Você tem esse histórico aí, você tem a sua mancha. Eu falava assim, mas além desse histórico e dessa mancha, eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra de Jesus, que também não faz sentido algum. 13 anos depois dessa experiência, fui convidado pelo Bruno Hayashi para ir para Orlando, num evento chamado Descendo. Um estádio de futebol lotado com 65 mil pessoas. Para conduzir essas pessoas em adoração. A hora que eu chego perto do microfone, eu tenho uma espécie de déjà vu. Sabe aquele troço, aquele negócio que parece que você já viveu isso aqui? Você fala assim, eu não sei quem gosta, eu odeio. Tem uma explicação científica e tal, abraço de bola e tudo mais, mas beleza. Mas eu comecei a ter déjà vu e eu odeio isso, eu odeio. Eu andei para trás, comecei a orar e falei, Jesus, que hora terrível que eu tenho déjà vu. Por favor, para com isso agora. O Senhor falou comigo assim, você não está tendo um déjà vu, você está tendo uma lembrança. Mas que lembrança, Jesus? Eu nunca vi no estádio. Ele falou, você veio há 13 anos atrás, eu estava na sua casa.
Deus não tem uma grande obra na sua vida. Eu não estou dizendo que Ele tem na sua e não tem na minha, não. Ele também não tem uma grande obra na minha vida. Deus tem uma grande obra para um povo, para uma cidade, para uma nação. Porque o fim da cruz não sou eu, somos nós. Não é você, somos nós. Deus não fez algo por mim, Ele fez por nós. E a sua resposta ao céu pode te fazer uma resposta na terra. Pedro, quando ele caminha sobre uma palavra de Jesus, ele caminha no sobrenatural e ele anda em direção a Jesus. E olha que interessante, igreja. Jesus permite que o medo do passado de Pedro, o pânico do passado de Pedro, ele bate na porta dele agora. Vai falar que isso aconteceu na sua vida. Ele está caminhando numa palavra, no sobrenatural, indo em direção a Jesus. E de repente, meus amigos, ondas altas e ventos fortes se levantam no meio da experiência sobrenatural. Pedro era pescador, meus amigos, antes de andar com Jesus. Ambientes de ondas altas e ventos fortes eram um ambiente de pânico e medo numa madrugada, no meio do mar, para um pescador. Quantos amigos ele não perdeu em dias assim? Quantas embarcações ele não perdeu em dias assim? Quantos frutos do seu penoso trabalho não perdeu em dias assim? Já parou para pensar nisso? Ele diz: enquanto isso acontece, Pedro, ele para de olhar para Jesus e ele começa a prestar atenção mais em momento do seu passado. Isso faz com que ele pare de andar na palavra, pare de caminhar no sobrenatural e pare de andar em direção a Jesus. Então Pedro afunda. Quando ele está quase submergindo, Jesus vai lá, puxa Pedro e libera uma nova palavra e diz: homem de pouca fé. Pouca fé não, Pedro, não. Queridos, porque se ele liberou uma palavra sobre a sua vida, se você está caminhando na palavra que ele liberou e você está indo em direção a ele, o seu passado não tem mais poder sobre você. Os medos e angústias que te paralisavam não tem mais poder na sua vida. Ele está dizendo: continue andando na minha direção. Se eu liberei uma palavra, não deixe o seu passado te atrapalhar. Vem. O para-brisa é muito maior que o retrovisor, meu amigo. Continua caminhando na minha direção. Vem. Eu lanço o seu passado no mar do esquecimento. Coloco uma plaquinha escrita: proibido pescar. Eu não quero que ninguém vai visitar esse lugar. Você está entendendo? Queridos, vou chegar onde eu queria. Vai ser ano. Não teve um mar. Mãe, vou falar de novo. Eu estou chegando onde eu queria, eu vou encerrar. Vocês estão contando aqui, fortalecendo. Gente, Pedro faz uma pergunta para Jesus. Ele vive uma experiência, mas isso não é sustentável. Só que 2 capítulos depois, quantos capítulos? 2. Jesus faz uma excursão com os seus discípulos para onde, igreja? Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era o pior lugar para um judeu, para um cristão pisar o pé. Só para você ter uma ideia. Cesareia de Filipe era o maior lugar na terra de bruxaria. Era o maior lugar na terra de orgias, de drogas. E ainda para ajudar, tinha uma caverninha lá em Cesareia. Uma caverninha grande, né? E o nome dessa caverna era Portas do Inferno. É o nome da caverna até hoje. Eu estive lá em setembro do ano passado. Portas do Inferno. Dentro dessa caverna, para ajudar, eles sacrificavam crianças, até que o sangue dessas crianças tocasse em uma pedra, e então o Deus Pan ficasse satisfeito. Quem era Deus Pan? Deus Pan era o principado que dominava sobre Cesareia. E Deus Pan significa Deus pânico, Deus medo. Diga comigo: Deus pânico, Deus pânico, Deus medo. Deus medo. Você está entendendo, igreja? 2 capítulos depois de Pedro ter pânico e medo e parar de olhar para Jesus, Jesus agora leva seus discípulos para a sede, para o núcleo, para o coração do pânico e do medo. Por que ele faz isso? Porque agora ele quer fazer uma pergunta.
agora ele leva seus discípulos para o meio do pânico, porque ele quer fazer uma pergunta. Deixa eu perguntar para você: tem discípulo de Jesus aqui essa noite? Alguns ficaram meio perigo. Estou com medo não. Tem discípulo de Jesus aqui hoje? Então fica tranquilo, porque você não precisa se inscrever para a caravana de Cesaré. Jesus ele já colocou o seu nome, em algum momento ele vai te levar. Se você quiser se inscrever, nós temos a nossa caravana em março do ano que vem, que a gente está indo para Israel. Tem algumas vaquinhas aí, mas a cidade de Cesaré, que Jesus leva os seus discípulos, o seu nome chama lá. Por que Jesus leva os seus discípulos para o coração do ano que vem, igreja? Porque ele quer fazer uma pergunta. E qual é a pergunta que ele faz no meio do plano que vem? Ele pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? Meus amigos, quem é que tem a resposta, igreja? Pedro, aquele que 2 capítulos atrás, por causa do pânico de medo, ele parou de andar a palavra, parou de andar no sobrenatural em direção a Cristo, mas ele conheceu a destra e a mão bondosa do Deus que nós servimos no meio do pânico de medo. Ele é agora quem está no meio do coração do pânico de medo, e ele tem a revelação, e ele diz, pela primeira vez na vida, essa palavra é usada, ele diz: tu és o Jesus fala: Pedro, não foi você que disse isso, cara. Foi o Espírito do meu Pai que te revelou. Pedro, tu és pedra. Mas espera aí, Jesus. Há anos atrás o Senhor me chamou dizendo que eu seria pescador de homens. E agora está dizendo que eu sou pedra. Mudou? Pega essa chave, por favor, presta atenção. Não é que mudou. É que a revelação que você tem de quem Cristo é, no pânico e medo, você é despertado na essência verdadeira de quem você nasceu para ser. Ele caminhava embaixo de uma palavra: eu vou te fazer pescador de homens. Mas no dia de pânico e medo, que ele tem a revelação de quem é Cristo, ele ouve: tu és pedra. E sobre essa pedra, Pedro, que é Cristo, eu vou edificar a minha igreja. Vamos lá! E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Para sua surpresa, para minha surpresa, a primeira vez que a palavra igreja saiu da boca de Jesus foi agora. Já reparou nisso? Jesus nunca tinha usado o termo igreja, e ele deixa para usar essa palavra no meio do pânico e medo, no exato momento que ele está falando de edificar a sua igreja. Eu não sei se você já pegou, se você já reparou onde eu quero chegar. Jesus poderia ter estabelecido a igreja dele na entrada triunfal. Ele poderia ter estabelecido a igreja dele no Getsemane. Ele poderia ter estabelecido a igreja em lugares lindos e turísticos, futuramente turísticos, mas não. Jesus, ele estabeleceu a sua igreja no meio do pânico e do medo. Nós fomos sonhados, pensados e estabelecidos nesse lugar, igreja. Então eu te digo, em nome de Jesus, verdadeiro amor que é Cristo, lance fora de nós essa noite todo medo. Todo medo de avançar, todo medo de ir além, todo medo de ter filhos, todo medo de prosperar, todo medo de ir para a missão, medo de obedecer ao Senhor, medo de cumprir o chamado e vocação que Ele tem falado. Você tem fugido dele há muito tempo. E Ele ainda volta para aquelas caverninhas e Ele diz: e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja Há um mês atrás, eu fiz uma cirurgia e infelizmente foi descoberto um tumor bem na minha laringe. Esse tumor muito raro, só com 280 casos registrados no mundo desde 1890. Esse tumor ele estava grudado na minha corda vocal e infelizmente na cirurgia
perdi